Graças a Deus que nós estamos na presença de Deus, adorando o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando a Ele, porque Ele é digno, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor e de toda a nossa gratidão. Amém? Somente o sangue de Jesus que nos torna mais alvo do que a neve. Amém, irmãos? Ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, mas o sangue de Cristo os torna mais alvo do que a neve. Irmãos, abre a tua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Diz assim então para a gente no verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é por vós, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Repete, irmãos, em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, lemos Tua palavra, Senhor, pedimos, Deus, Tua graça, a Tua direção, Deus, para que possamos ministrá-la ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja. Senhor, age neste momento, Pai. Repreenda, Senhor Deus, todo bloqueio, Senhor. Toda ação contrária, toda arma forjada pelo inimigo, meu Pai, Tu vai lançando por terra e nos conceda liberdade, alegria, Senhor, para ministrar a Tua palavra e o Teu povo para compreender e entender o Teu recado, Senhor. Seja conosco nesta noite, trate com cada um de nós, Deus, venha nos impactar em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço e te agradeço e certo da vitória. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. Pode sentar, queridos. O texto que nós lemos, amém? O texto que nós lemos de Lucas, lá no capítulo 22, a partir do versículo 19, esses versículos, eles estão inseridos no contexto onde Jesus vai estar realizando a última Páscoa, a última Páscoa, a última Santa Ceia. Já estava bem perto da festa dos pães asmos, que era conhecido como a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas, eles andavam procurando como matariam Jesus. Como eles iam tirar a vida do Senhor Jesus. Eles tiveram esse comportamento porque eles temiam o povo. Então não podia fazer isso diante de todo mundo de uma forma em que o povo pudesse estar contemplando. Então ele estava procurando um meio, uma forma de tirar a vida do Senhor Jesus. Foi quando Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número, irmãos, de 12 dos discípulos, ou seja, ele era o 12º discípulo do Senhor Jesus Cristo. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como o entregariam o mestre, como ele entregaria o Senhor Jesus, os quais se alegraram e convieram e lhe deram dinheiro. Nós sabemos muito bem que o preço que Jesus Cristo custou foi de 30 moedas de prata. Aleluias. E ele concordou e buscava a oportunidade para entregar
Jesus para aqueles homens, para entregar o mestre para eles. Foi quando chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos a Páscoa? E Jesus então disse para eles: eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e entre eles, claro, estava Judas, o que tinha por sobrenome Iscariotes. Amém, irmãos? Estou entendendo? Diga assim, glória a Deus. E disse-lhe Jesus: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que eu morresse. Em alguma versão está antes que eu padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ele estava reunido com os seus apóstolos e disse essas palavras, ministrou essas palavras aos seus discípulos. E depois que ele ministrou essas palavras aos seus discípulos, ele tomou o pão e, havendo dado graça, apresentado a Deus, o partiu e deu-lhe, e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. E depois que ele disse isso, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós temos aqui a instituição da Santa Ceia do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que a Santa Ceia do Senhor, ela vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva. A ceia é um momento muito especial para nós. Para nós que somos cristãos, que compreendemos e que entendemos, o significado profundo desses elementos que se encontram aqui sobre a mesa, ela tem significados muito importantes. E o primeiro significado importante da Santa Ceia é que ela, como eu disse aqui, não é apenas uma reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco. Não, não é isso. A Santa Ceia, ela representa um memorial. Foi o que nós lemos aqui. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é oferecido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Repete comigo: em memória de mim. Repete comigo: em memória de mim. Então, a Santa Ceia, ela é um momento onde nós vamos estar nos lembrando. Ele é memorial. Nos lembrando de quê, pastor? Nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. O que foi que ele fez lá na cruz do Calvário? Outro dia eu ministrei aqui para os irmãos e eu expressei os 10 feitos de Jesus na cruz por nós. Porque foi ali na cruz do Calvário que ele realizou o milagre da redenção. Ele nos redimiu. Ele nos trouxe de volta para os braços do Pai. Nós estávamos longe, nós estávamos distantes, afastados, sem Deus no mundo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Nós estávamos desta forma. A Bíblia diz, irmãos, que sem Deus, sem Cristo, nós somos cadáveres ambulantes.
Então, como é que nós estávamos antes de conhecer Jesus? Nós estávamos mortos para Deus. Mas na cruz do Calvário, naquilo que Jesus Cristo, ele dá o último suspiro e morre, nós estávamos ganhando vida. Amém, igreja? Foi isso que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus, sem família, sem nada. E Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos proporcionou, aleluia, as bênçãos espirituais, inclusive o retorno aos braços do Pai, porque Satanás, ele nos tirou, ele nos roubou de Deus, mas Jesus Cristo nos devolveu aos braços do Pai. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, por ele ter feito isto, é que nós precisamos e temos que, em todos os dias da nossa vida, estar sempre nos lembrando que quando ele subiu no madeiro, ele não foi para defender a bandeira de um clube, ele não foi para defender um partido político, não. Ele foi lá para defender a tua vida, ele foi lá para defender você. Você estava caminhando a passos largos para o inferno, mas Jesus Cristo, uma volta de 180 graus, fez você retornar e passar a caminhar em direção à eternidade, em direção à glória celestial, em direção a Canaã de Deus. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário por você. Por isso que nós temos que nos lembrar sempre disto. Paulo disse assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tiago diz que a minha mente já não é mais a minha mente agora é a mente de Cristo. Porque eu ando como Cristo andou, eu vivo como ele viveu, eu penso como ele pensou, eu amo como ele amou. Então os meus passos são os mesmos passos do Senhor Jesus Cristo. A minha vida tem que ser assim. Considerando sempre, como fala em Hebreus 12, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Considerando tudo quanto ele passou. As pancadas que ele tomou. Então a Santa Ceia, ela é um momento memorial. Quando nos lembramos de tudo quanto ele fez por nós. Quando nos lembramos do seu sofrimento. E quando reconhecemos ele como o Senhor e Salvador da nossa vida. Você pode aplaudir a ele por isso, irmão? A Santa Ceia, irmãos, não é além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva, não. Ela vai muito além disso aí. Além dela ser um memorial, ela também é um momento de preparação. Você está preparado para encontrares com o teu Deus? Você está pronto para se encontrar com Jesus? Se o Senhor Jesus viesse agora, você estaria pronto para se encontrar com Ele? A gente fala que somos crentes e que nós vamos morar no céu. Inclusive hoje pela manhã falávamos sobre isso. Nós somos crentes no Senhor Jesus e pregamos que um dia vamos morar no céu. Pregamos que nós somos salvos. Pregamos que a morte de Cristo me proporcionou a eternidade, a vida eterna, a salvação. Pregamos isso, nós falamos sobre isso. Mas e se for agora, esse momento? Tu está preparado para isso? O profeta Isaías, ele escreveu e disse assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus disse assim: bem-aventurado o varão, que quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, servindo ao Senhor. Irmãos, porque a gente sair de casa e vir à casa do Senhor, que cantaram uma meia dúzia de hino, bater palmas,
E depois retornar para casa, isso aí é muito fácil. O segredo, irmãos, é a essência do que isso significa para nós. O que isso verdadeiramente, qual o significado que isso tem para você? De carregar sobre você o nome chamado Jesus. O nome chamado Cristo. O que de fato, o que na verdade isto significa para você? Porque, irmãos, como eu disse aqui, a Santa Ceia, ela representa uma preparação. Preparação para quê? Na verdade, tudo que diz respeito a isso aqui, amém, igreja? Olha para mim aqui, diga assim, glória a Deus, diga glória a Deus. Tudo isso aqui representa um preparo. A gente não vem à casa de Deus apenas por vir. Nós não somos um simples acompanhante de igreja ou um cantador de hino, não, irmãos. Somos o povo de Deus e que um dia iremos morar com Ele na eternidade. Mas tem que haver um preparo, porque esse dia vai chegar. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser no mês que vem, pode ser daqui a 100 anos. Mas o soldado, ele precisa e tem que estar pronto e preparado, porque uma hora esse dia vai chegar. Esse momento vai chegar. E você está pronto para isso? Como é que está o teu coração ao adentrar pelo santuário, pela casa de Deus? Como é que você se posiciona diante do Senhor no momento de adoração, no momento de louvor, no momento de gratidão a Ele? Como você se posiciona? Prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Quando nós estamos participando da Santa Ceia, olha o que o Senhor falou. Olha aqui o que ele disse, irmãos. Preste atenção. Aleluias. Meu Deus. Olha o que ele falou aqui, ó. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Em outra versão, de repente, está dizendo, até que bebamos no reino do meu Pai. Então aqui nós estamos nos preparando para sentar à mesa com o nosso Senhor lá na eternidade. Irmãos, e sabe quem é que vai servir lá? Vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai nos servir naquele grande dia. Mas você está preparado para isso? Você está pronto para esse momento? Aleluia. Falávamos hoje aqui pela manhã, está preparado para morrer? Está preparado? Eu digo aos irmãos que eu não estou preparado para morrer. Sabe por quê? Porque eu não morro mais. Amém, igreja? Eu não morro mais. Jesus disse isso para mim lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por isso que eu digo, irmãos, eu não morro mais. E você que é cristão também não morre mais. Vamos passar desta para melhor. Vamos para a eternidade. Amém, igreja? Nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados. E aqueles que morrerem em Cristo, aleluia, serão ressuscitados. E vão se encontrar com o Senhor nos ares e vão entrar para a eternidade. Estão com a vida preparada para esse momento? Cada ceia que nós participamos, irmão, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Por isso devemos sempre confessar os nossos pecados ao Senhor. Não é o que fala lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados.
Amém, igreja? Está preparado para esse grande dia? A Santa Ceia, como eu disse para os irmãos, vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva. O que a Santa Ceia representa? Ela representa para nós, além dos dois que eu já citei, ela representa perseverança. João capítulo 6, versículo 56, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 6, versículo 56. Quem bebe o meu sangue e come a minha carne, permanece em mim e eu nele. Como é que nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus? Tendo em vista que ali é um pão que você compra lá na padaria, corta em pedacinho, é claro que nós oferecemos e apresentamos a Deus. Então tem um significado muito importante para nós. E ali é um cálice de um suco de uva, que também compramos na padaria ou no mercado. E aí nós apresentamos ao Senhor. E quando o apresentamos a Deus, ele tem um significado muito grande também. Mas quando é que nós comemos o corpo e bebemos do sangue do Senhor Jesus? Quando é que nós fazemos isto? É quando nós temos uma vida de intimidade com Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Diga assim, glória a Deus. Diga assim, aleluias. E diga para o teu irmão do lado, você está entendendo? Fala com ele isso aí. Dá uma catucada nele aí. Você está entendendo esse mistério aí? Hein? Quando é que você bebe o sangue de Cristo e come da sua carne? Quando você tem comunhão com Ele. Quando você vive uma vida digna de um verdadeiro cristão. Quando você está envolvido com a sua obra. Quando você vive a prática da oração. Quando você tem uma vida consagrada. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você se alimenta todos os dias dessa palavra aqui, ó. Quando você se envolve com o reino de Deus, quando você tem esses comportamentos, você está comendo dia a dia, aleluia, do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue, irmãos. O significado é exatamente esse aí. Aleluia, nós não temos aqui o corpo de Cristo literalmente falando para que a gente possa tocar nele, pegar ele e comer, não. Mas no espiritual, irmãos, a gente cuida dos nossos irmãos, a gente vive em comunhão com o nosso povo, a gente vive em comunhão com nossos irmãos, ajudando aos pobres, ajudando aos necessitados, contribuindo com a obra de Deus, pregando o evangelho, anunciando o reino do Senhor, trazendo vidas para a presença de Deus, esvaziando o inferno e povoando o céu de almas e de vida. Quando nós temos esse comportamento, querido, nós estamos comendo, aleluia, o corpo de Cristo e bebendo do seu sangue, irmãos. Se você não faz isto, você não está comendo o corpo e nem bebendo o sangue. E se você não bebe o sangue e se você não come o corpo de Cristo, você não tem permanência nele, você não tem parte com ele. Porque foi ele quem falou, olha aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, a forma para que você possa expressar esta permanência em Cristo, irmãos, é fazendo a obra dele. É fazendo aquilo que ele manda você fazer. O que a palavra nos ensina? De que adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Se nós não fazemos o que Cristo manda que a gente faça, nós não estamos nele. Muitos até pensam que está, mas não está. Está muito longe de Deus. Isso chama-se desobediência. E na desobediência Deus não opera. Aprendemos isso hoje pela manhã aqui também. Os desobedientes, infelizmente, eles são consumidos pelo poder de Deus, pela ira de Deus.
Mas os obedientes, eles vão desfrutar das bênçãos, eles vão desfrutar da graça, eles vão desfrutar dos milagres do Senhor e dos milagres do nosso Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? A Santa Ceia vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um cálice. Vai muito além. Além desses 3 que eu já citei para vocês, ela representa a comunhão. A Santa Ceia, a representatividade da Santa Ceia é comunhão. Aleluias. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Levante as mãos assim, irmãos, para o alto assim. Ó. Diga assim, glória a Deus. Diga assim, aleluias. Perseveravam na doutrina. Qual é a doutrina, irmãos? A palavra de Deus. Não é cabelo, não é roupa, não é calçado. Doutrina não é nada disso. Não é estilo de roupa. Não é grife. Doutrina é a palavra de Deus. E eles perseveravam na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Aleluias. E na comunhão, estavam sempre unidos, uníssonos, estavam sempre umbrados, juntos, estavam sempre unidos e reunidos, porque eles se reuniam constantemente para aprender da palavra, para comungar e para participar do pão. Era assim que eles viviam. Se você lê o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai ver tudo isso lá. Então, irmãos, no livro de Salmo 133, vai nos dizer o seguinte: partimos o mesmo pão como símbolo de comunhão com os irmãos. O que é que o Salmo 133 nos ensina? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Em união. Quem faz isto, pode ter certeza, tem comunhão com os irmãos e tem comunhão com Deus. Quem não faz isto, pode até pensar que tem comunhão com Deus, mas não tem. Pensa que tem, mas não tem. Só tem comunhão com Deus quem está em comunhão com os irmãos. Se não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Deus. O que que o Senhor Jesus, ele nos ensinou, irmãos? Ele falou assim, muito claro para nós. Jesus disse assim: aquele que recebe um cristão, na qualidade de cristão, a mim me recebe. E aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, este receberá galardão de profeta. Olha só, aquele que receber um dos meus pequeninos, não passará desta vida sem que antes receba o galardão, aleluia, que está preparado para ele. Então, irmãos, somos nós, a nossa comunhão é que vai expressar o nosso amor um para com os outros, é que vai expressar a nossa comunhão com Deus. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Como? Eu nem olho para a tua cara, nem te cumprimento. Eu nem falo contigo, eu sou crente. Eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, mas quando chega diante do meu irmão, eu não falo com ele. Eu viro a cara para ele. A Bíblia não nos ensina assim. Se quisermos ter comunhão com Deus, nós temos que ter primeiro comunhão com os nossos irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Tem que ter comunhão com os irmãos. Tem que amar os irmãos. Não foi isso que o Senhor falou na sua palavra também?
que se amarmos uns aos outros, o mundo saberão que nós somos discípulos de Jesus. Mas eu ando em contenda com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Como que o mundo vai vir para Cristo? Não foi o que o apóstolo João falou na sua primeira carta? No capítulo 1, lá no versículo 7. Ele, se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode aplaudir a ele, irmão? É a palavra de Deus que nos ensina, querido. E a Santa Ceia, ela representa a comunhão. É quando nós vamos participar juntos da mesa do Senhor. E eu não posso participar da mesa do Senhor tendo um ranca-rabo com meu irmão, queridos. Não posso. Eu não posso tomar posse do pão e do cálice sem falar com a diaconisa Ivone. Estou invocado com ela, estou aborrecido. Eu não posso. O que eu tenho que fazer primeiro? Não é isso que nós aprendemos lá com o próprio Senhor Jesus Cristo? Se você vier colocar a tua oferta no altar, mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, o que você tem que fazer? Você deixa a tua oferta ali, vai lá, te conserta com teu irmão, acerta com ele, depois vem e faz a tua oferta, porque com o coração sujo, todo errado, Deus não vai receber a tua oferta. Deus não vai receber a tua oferta de forma alguma. É fundamental que a gente aprenda sobre essas coisas como cristãos que somos, porque às vezes você está pensando que está fazendo o correto, mas não está. Tu está pensando que está caminhando para o céu, mas não está. Mas o Senhor está falando através de mim para você aqui nesta noite. E é Deus tratando no profundo do teu coração para que você acorde e desperte. Ei, peraí, eu não posso ter ressentimento no meu coração. Eu não posso estar de mal com o meu irmão. Eu não posso virar as costas para o meu irmão. Eu não posso fazer motim, aleluia, dentro da igreja. Eu não posso ter um comportamento como aquele de Apocalipse 3, onde tem lá os nicolaítas, que fazia grupos dentro da igreja. Com esse grupo eu falo, mas com esse aqui eu não falo. Com esse irmão aqui eu falo com ele, mas com esse irmão aqui eu não dirijo a palavra para ele. Não pode ser isso, porque, irmãos, na prateleira de Deus, todos nós estamos no primeiro andar. É assim que ele nos coloca. Você pode aplaudir a ele por isso, querido? Meu Deus! Aleluia! Vamos à frente aqui. Aleluias! A Santa Ceia, como eu disse para os irmãos, vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva. A ceia, ela representa, além desses que eu já citei para os irmãos, ela representa aliança. Além dos 4 que eu já falei para os irmãos, ela também representa aliança. Olha o que Jesus disse, lá em Lucas 22, versículo 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. É o cálice da nova aliança. Pastor, por que nova? Porque tinha velha. Tinha a velha aliança. E como era a velha aliança? De que forma era a velha aliança? A velha aliança, nós sabemos que o homem pecou, e por conta dos seus pecados, o homem foi afastado de Deus. Romanos 6, 23, o que ele diz? Porque o salário, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão de Deus. O tempo de Jesus Cristo vir para redimir e trazer o homem de volta aos braços do Pai
não tinha chegado, não era tempo. Então, uma aliança paliativa que Deus realizou. Qual era a aliança? Ele levantou o sacerdote, porque o homem não podia chegar até Deus. O homem não podia se aproximar de Deus. O homem nem falava com Deus, Deus não dava ouvido. Por graça e misericórdia, ele pega o sacerdote. Então, o sacerdote seria um tipo de Cristo. Amém? Dá para entender, irmãos? Amém, irmãos? O sacerdote seria um tipo de Cristo. O que ele fazia? Ele era o intercessor. Ele era o que ligava o homem a Deus. Não, Deus não falava com o homem, mas o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote entregava o recado para o homem, para a humanidade. Naquela época, era assim que acontecia. Então, como é que o povo teria os seus pecados perdoados? Como é que tinha que fazer? O sacerdote entrava lá no santuário, o povo ficava do lado de fora, amém? Esperando o sacerdote que entrou para dentro do templo para poder oferecer sacrifício em favor do povo. Então ele entrava lá com um animal, um bezerro, um bode, um camelo, um bezerro. Ele entrava lá, matava, aspargia o sangue, orava a Deus, pedia o perdão de Deus, Deus liberava o perdão, e ele chegava na porta do santuário e apresentava ao povo, olha, Deus respondeu e perdoou vocês. Era assim. Amém, igreja? Era assim que o sacerdote fazia. Então ele intercedia entre o homem e Deus. Só que toda vez que o sacerdote tinha que entrar lá dentro para fazer o sacrifício, um animal morria. O animal, ele representava quem? O próprio Jesus Cristo. Porque o animal não tem pecado. Ele não fez nada de errado. Era um inocente morrendo por causa do injusto. Você está entendendo, irmãos? Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. O animal era morto no lugar das pessoas que pecaram. Por isso que era uma aliança paliativa. Aleluia. Então, nesta primeira aliança, tinha um sacerdote. E apenas em um lugar, que era lá no santuário, no tabernáculo, onde ele fazia a oferenda, aleluia, matava o animal, derramava o sangue e oferecia ao Senhor e apresentava a resposta de Deus para o povo. Deus, então, o que ele fez? Ele fez parar com tudo isso. Como? Enviando Jesus Cristo, o seu único filho. Porque aí, Jesus Cristo não só seria uma ovelha, mas como não só seria o cordeiro, mas como ele também seria o rei. E também seria o sacerdote. Ele se entregou como ovelha muda, foi lido aqui no livro de Isaías, capítulo 53. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, como ovelha. Mas ele é sacerdote e rei. Como sacerdote, o que ele fez? Ele se ofereceu. Não era o sacerdote que oferecia o sacrifício a Deus pelo povo? Jesus não, ele se entregou. Amém, igreja? Ele se doou como sacerdote. Ele entregou a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida para ser morto. Aleluia, por você. Aleluia. E o sacrifício de Cristo foi aceito no céu. E nós tivemos os nossos pecados redimidos. A nossa vida redimida e restaurada. Deixa eu concluir para você. Lá atrás, na velha aliança, irmãos, um sacerdote em um só lugar poderia fazer o sacrifício e oferecer a Deus. Depois da morte de Jesus Cristo, irmãos, aleluia, a Bíblia diz assim: aonde quer que estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Então nós já não precisamos mais de sacerdote, nós já não precisamos mais que ninguém interceda por nós. Sabe por quê? A palavra vai nos dizer, irmãos, que o véu que nos separava de Deus, como eu disse aqui no início, havia uma separação no qual o homem não podia se chegar a Deus, e havia um véu que separava o homem de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, este véu foi rasgado de alto a baixo, e agora eu não preciso que o sacerdote entre no santuário por mim. Eu tenho entrada garantida no Santo dos Santos, eu tenho entrada garantida na
presença do Senhor. Eu posso falar com Deus diretamente, irmão. Eu não preciso de José, Maria, Pedro, João, Antonieta, não, irmão. Eu vou à presença do Senhor e me prostro aos pés dele e digo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai me perdoar, amém, igreja? Porque lá na cruz do Calvário eu já fui julgado, e nesse julgamento, irmãos, eu fui absolvido. Por isso em Romanos 8 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aplauda o nome do Senhor por isso, igreja. Eita! Agora eu sou livre. Diga, igreja, eu sou livre. Você não precisa de que ninguém interceda por você. Aleluia. Tenha comunhão com Deus. Aleluia. Faça uma aliança com Deus. Renova a sua aliança com Deus. Aliança nós conhecemos como uma circunferência sem fim. E quando se trata de aliança, quando se trata de um trato, de um contrato, de uma aliança, não pode ser quebrada. E quando nós quebramos a aliança que nós fizemos com Deus, é porque estamos em pecados, estamos em desobediência, e Deus não se agrada disto. E quem peca diante do Senhor, infelizmente, irmãos, vai passar por maus pedaços, por situações ruins. Por isso, não quebre a tua aliança com Deus. Se você quebrou por alguma razão, Ele está te dando nesta noite a oportunidade de renovar a sua aliança com Ele, para que você venha desfrutar da eternidade, daquilo que Ele foi preparar para nós. Aleluia. No livro de João, capítulo 14, Ele fala com todas as letras para nós: queridos, não turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, eu virei outra vez e vou levar você para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja também. Ricalamantuine que ela ia narafaz. Ergue lá, e que ela mansuie a paz. O Espírito de Deus está na casa, irmãos.